Por que essa visão, então, que é contemporânea, oportuna, casada com uma concepção moderna de economia, enfim, contemporânea ao menos, por que ela é tão reacionária nos valores? Por que ela é tão primitiva em alguns valores? Discriminatória, às vezes até com discursos violentos. O maior medo do ser humano é a solidão, cara. Entendeu? Se você não for muito rigoroso nos costumes, você não tem família rigidamente organizada. Entende? Você está solto, você está ao bel prazer do Deus dará, entende? Você precisa de uma família muito sólida. Esse negócio de ter família de homem com homem, mulher com mulher, é incrível num país em que metade das famílias são dirigidas por mulheres. Isso está errado, isso daí não pode, isso daí é contra. É o homem que é o chefe da casa, porque é ele que é o... Então tudo isso daí é uma concepção de sociedade, né? Não é uma concepção do que pode e que não pode, é a concepção de como a sociedade se estrutura. E eles imaginam que a melhor estrutura para você não ser sozinho, né? Porque a pessoa sozinha, ela tem muita dificuldade de viver, né? Ela não tem amor, ela não tem o sexo imediato, barato e fácil, e trocado por nada. Ela não tem filhos, ela não tem pais, não tem mães, entende? Ela não tem sequer... Na nossa sociedade, ela não tem nada, ela não tem nem casa para morar, né? Então, em última instância, o que vive na rua, né? Morador de rua, é o que representa o oposto da família. Embora muitas famílias se mantenham juntas, né, na rua, né? Mas elas estão contradizendo o modelo. O modelo é o modelo do homem jogado no mundo, do homem solitário. Então, muito medo de não poder mais contar com essa estrutura que é... Aí eu acredito que deve ter uma base genética muito importante, né? Não é à toa que em algumas espécies animais, que não somos nós, você tem casais para a vida toda, né? No outros não, eles se juntam só para o acasalamento. E nós estamos indo muito nessa direção, né? Conheço muitos amigos e parentes, entende? E outras pessoas que convivem comigo que têm 5 filhos, mas cada um com um companheiro diferente, né? Então é um outro rearranjo, né? E as pessoas têm medo disso, né? As pessoas que têm que enfrentar essa mudança podem não estar preparadas. Eu acho que a nossa dificuldade de tentar fazer ciências humanas, ciências sociais, é que nós estamos num limiar da descoberta de que há determinações genéticas de que os fundadores das nossas ciências não suspeitavam, né? E que agora se comprovam como verdadeiramente ameaçadoras daquelas bases em que a gente se apoiava, né? Na base de que geralmente é sempre a interação social, a ação social que determina tudo. Vai que não é, né? A gente já tem muitos por exemplo, elementos. assim, o senhor fala... não sei, alguém pode estar achando que o senhor está falando a monogamia é... Não é isso. Eu sei que não, mas... Pode ser. Pode. Se ela vale para outras espécies... Porque entre algumas aves vale. Se ela vale para alguns passarinhos... Vale para passarinhos. Por que não Os papagaios valem, periquito. Vale para alguns periquitos? Por que não há de valer para nós que compartilhamos a mesma base genética, né? Nós somos tudo um parente nesse sentido. Então, isso é meio difícil até de falar nisso. É meio perigoso, né? Porque meu colega vai dizer, aquele cara vai lá e fica falando que devia ter sido um biólogo em vez de um sociólogo, né? Mas eu acho que a gente vai passar por isso. E a gente está passando. E a gente só vai entender direito porque essa pergunta que você faz,
Por que que o cara acredita nisso? Entende? Por quê? Eu acho que tem a família na jogada, como alguma coisa estruturante, que tem a questão da relação dele com os outros. É um aquilo projeto que eu falei de coletivismo, de certa forma. Tudo isso está envolvido nessa questão. Mas nós estamos só no começo nós estamos no começo de ter a coragem de pensar nessas questões, junto com, por exemplo, eu gostaria de ter sido um geneticista evolutivo. Eu fico muito abismado com as coisas que eles conseguem trazer à discussão, né? Então, eu acho que... Quando o senhor está no começo, o senhor vislumbra... A evolução científica. O senhor vislumbra uma mudança em curso que Sem contar que nós estamos passando por uma coisa, as pessoas não se dão conta, meus amigos, mas há uma puta revolução pela frente, que é a tal da inteligência artificial. Um livro que a gente demorava 2, 3 anos para fazer, eu estou falando pegando a minha profissão, os outros nem sei. Você faz em 2 meses. Por quê? Porque toda a pesquisa que você tem que fazer, tudo que você tem que descobrir, entende? Você pergunta para ele. E você cria uma relação com a inteligência artificial que ela sabe tudo a teu respeito, ela sabe tudo que você escreveu, ela sabe onde estão as suas dúvidas e o que você quer saber, entende? Então, você estabelece uma relação, entende? Você paga, né? Evidentemente, para a agência que patrocina, que faz a tua inteligência artificial, você paga, mas ela te dá, em troca, ela te dá uma informação que antes só mesmo um pesquisador humano conseguia. E isso vai mudar completamente tudo. Por exemplo, você mandava o texto para a editora, primeira pessoa, primeiro ele passava pela sua editora, ou seu editor, que dá um geralzão, depois passava pelo preparador, né? Vocês sabem muito bem disso. Pelo preparador que mexia no texto, isso aqui vai para lá, isso vem para cá, sua frase não está boa, coisa e tal, voltava para o autor. O autor aceitava algumas coisas, se rejeitava outras, ia para a editora. Aí a editora mandava para o primeiro revisor, que mexia aqui, mexia lá, voltava para o autor que aceitava ou não aceitava certas coisas. Ia para um segundo revisor. Ou seja, até chegar no livro, você passou por um preparador e 5 revisores. Isso durou, acredito que 6 ou 9 meses, mais ou menos. Por aí. Esse passo a passo. Isso pode levar 9 segundos. Né? E você entrega um texto pronto. Ainda existe o ritual de passar por mãos e olhos humanos, entende? Mais adiante, por questões econômicas, isso vai ser reformulado, inclusive para... vai acontecer uma coisa muito ruim. Muitas profissões vão desaparecer, né? Vão completamente... Agora, é estranho, porque eu volto a um ponto que a gente tá... Desculpa, viu? Eu fugi da religião. Não fugi em nada. Porque, de qualquer modo, a minha pergunta recoloca aquilo que foi uma digressão esclarecedora, na verdade. Porque tudo isso convive, esse momento espetacular, né? E eu estou no jornalismo, ajuda muito. Mas tudo isso convive... Os padrões de análise, de tolerância são hoje muito mais... Nós vivemos um mundo muito mais intolerante do que o da... Eu sempre acho fabulosa a década de 80. Eu gosto até do rock da década de 80. Você usava ombreira? Claro. Vivemos dias mais intolerantes do que... Eu me lembro, após a abertura, a USP, começo da década de 80, era uma maravilha, tudo ali e tal. E com tudo isso, os dias são mais intolerantes. Eu vou ter que contradizer você. Então vamos embora. Vivemos dias de diferença. Nós somos obrigados a conviver com o diferente. Sim. E o diferente passa a ter direitos que não tinha antes. Mas se não quiser cortar os dedos. Pensa no tempo da ditadura. Você pensava de acordo ou você estava ferrado. Pensa em certas situações, né, em que o vencedor nunca é ouvido, nunca é escutado. Então, você tem uma versão só da verdade, da realidade. Você tem uma pauta só de direitos.
Hoje, tem muita gente que tem direitos que nunca teve. O direito de ter um candidato, o direito de ter um partido, o direito de ter uma escolha, né? Eu sou a favor do aborto ou eu sou contra o aborto? Hoje, toda pessoa tem o direito de ser a favor ou contra o aborto, acredito eu. Mas no meu tempo de escola, não, entende? Não. Você ser a favor do aborto, você era execrado, tanto quanto ser a favor do divórcio, ser a favor de outras liberdades que depois ganharam força e lugar e garantia na sociedade. Então, nós estamos num momento de liberdade, não diria plena, porque não existe, mas de uma liberdade ampliada para a qual não fomos preparados. Então, nós não temos regras, não sabemos muito como agir, né? E todo dia você tem uma coisa diferente acontecendo e às vezes até assustadora, né? Isso também no âmbito religioso. Já pensou um papa que vem aí e que por acaso seja eleito um papa daqueles que são contra tudo? Todas as mudanças que nós alcançamos nos últimos 30 anos, você pode ter um papa nessa linha. Certo? Ele vai mandar alguma coisa? Não, não vai mandar porra nenhuma. Mas vai encher o saco, entendeu? Se não for um papa como esse, entende? Porque... Como é que é? Desculpa, vai? Se tivermos um papa que seja contrário a tudo aquilo que nós alcançamos nos últimos 30 anos em termos de liberdade e de costume. Sim. Ele não vai poder mandar em ninguém. Sim. Mas ele vai perturbar todo mundo, ele vai encher todo mundo, entende? Porque ele não fala sozinho, ele tem milhões de bocas que falam pela cabeça dele, que são os bispos, depois os padres, depois os mais religiosos, as organizações religiosas, as sociedades, né? As congregações, né? Então, vai perturbar muito a vida da gente se for aquele papa que todo mundo está morrendo de medo que seja, né? Parece que tem na África, parece que tem nas Filipinas, ou seja, naquele lado do mundo que nunca foi ouvido, nunca foi escutado. E onde o catolicismo mais cresce hoje. E onde o catolicismo mais cresce e vem com a vontade de falar, com a vontade de escolher, com a vontade de interpretar a sua maneira e a seu modo aquilo que é a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é boa porque você não precisa mexer nela, basta você reinterpretá-la. Então, essas coisas que acontecem de repente, que são... a gente não consegue controlar. Deixa eu só fazer uma observação nesse ponto, que essa entrevista vai ao ar, o conclave começa daqui a 3 dias, ela vai ao ar depois do início do conclave, não sei se quando for ao ar o Papa já terá sido escolhido ou não. Mas então nós fazemos esse debate antes, só para informar, porque é claro que não sei, nós vamos falar aqui de Papa. Me permita perturbar um pouco a sua digressão, e trazer, se não algum influxo argumentativo, algum influxo empírico na fala do Reinaldo. Outro dia eu estava à mesa com a minha mãe almoçando e ela disse: o mundo é muito menos empático hoje, tem muito menos empatia no mundo. E eu a contrariei, como sempre, de maneira retumbante, e disse: não é verdade. E eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos Bolsa Família no Brasil. Quando que antes o contribuinte havia permitido que um pedaço da sua renda fosse distribuído para todas as outras pessoas? E ela, estranhamente, se silenciou, depois que eu disse isso. Meio que concordou comigo. Mas a verdade é que as pessoas... Sim, eu já ando por aí há 52 anos. A minha percepção empírica das pessoas é que elas estão cada vez mais egoístas, estão cada vez mais apegadas a coisas. Para elas é cada vez mais importante ter do que ser. Posso fazer uma pergunta em cima disso? Claro. Elas estão mais egoístas ou elas estão com mais direitos de demonstrar o que realmente elas sentem por dentro? Então, mas aí aqui eu contraponho a sua pergunta à pergunta que eu quero fazer. Não terão as religiões... Porque, no fim do dia,
a falta de empatia ou a existência de empatia sempre vem inspirada por alguma ética ou pelo conteúdo de alguma ética que, por sua vez, vem inspirada pelo pensamento religioso ou pela ausência do pensamento religioso. Nós não estamos diante de uma era cuja ética é inspirada por um pensamento religioso baseado na ideia de que ter coisas é absolutamente fundamental e de que é um contrassenso. Quer dizer, na realidade, isso que o senhor disse, poxa, nós temos no neopentecostalismo um projeto de coletivismo. É importante, a família é importante. Você não bote Deus no meio, né? Porque quando você falou o Senhor disse, eu estou pensando na outra criatura. Você disse, perdão. Mas, por outro lado, as pessoas nunca tiveram tão materialistas. E isso decorre, talvez, da proliferação de um pensamento religioso materialista. É só esse o meu ponto. Não sei o que você acha. Então, eu acho... E aí ele teria razão no que ele disse. Não, eu acho que... Provavelmente não. Nós vivemos um momento em que... E a minha mãe também. Todas as pessoas são incentivadas o tempo todo a ter coisas, né? Ou seja, a se apropriar cada vez mais disso que as coisas materiais, do materialismo, coisa. E isso é considerado legal, é considerado tudo bem, é considerado certo, inclusive religiosamente. E se a religião disser que não, essa religião tomará um chute na bunda e vai desaparecer. Porque a religião, ela nada mais faz do que oferecer uma base, digamos, uma base legítima, considerada legítima, para um pensamento, para um processo de mudança que já está em curso. A religião acompanha, né? A religião vai atrás da mudança. Ela não briga com o pensamento reinante. Ela convalida o pensamento reinante. Você tem alguns segmentos que brigam, sim, mas eles são sempre perdedores. Historicamente, se você pensar nos últimos, 100 anos, pensa em todas as nossas rebeliões, né? Pensa nas rebeliões que nós tivemos no Contestado, enfim, todas aquilo que a gente chama de as revoltas religiosas populares, todas terminaram mal. Todas elas. Você não teve nenhuma vitoriosa. Então, você tem a chance também de participar da contestação. Mas essa contestação, se ela for contrária à corrente geral que está vinculada às mudanças na sociedade, ela está destinada ao fracasso. Né? Você até pode, entende? Tem gente que quer ser herói, tem gente que quer ser mártir, não é? Quanta gente não dá a vida por razões religiosas? Não é? Porque é uma forma de você também ter o seu quinhão de participação na sociedade, né? A sociedade, a nossa sociedade permite todas essas variações. Até a religião tem um papel importante aí, porque a religião te dá um outro palco, né? Te dá um outro microfone, te dá uma outra câmera, né? E está disponível, e você pode escolher, né? Digamos que a tua vida não valha nada para você, porque você sabe como ela vai terminar, entende? Mas você pode fazer com que ela valha alguma coisa em determinados momentos, né? Então, por isso que a religião tem um papel muito importante na vida da sociedade, que não é aquele papel de fazer a nação, mandar na nação, sabe? Coroar o rei, definir quem é o rei, dizer quem manda, ou seja, ela mesma mandar. Isso ela já abriu mão faz tempo. A gente, quando fala em religião, tem que tomar cuidado. A gente sempre está pensando na religião da cristandade, né? Porque se a gente começar a pensar no resto, aí tem que fazer capítulos à parte, né? Porque a sociedade humana não é contínua, ela é totalmente descontínua, retalhada, né? Ela se mostra aos pedaços. Não tem uma coisa única. Pelo menos não tem ainda, né? Assim como a física também é assim, as ciências que ela criou são assim, as filosofias que ela criou são assim, né? Mas pensa nisso, quer dizer, você também tem a religião
como o espaço do heroísmo. Né? Que não precisa terminar necessariamente na fogueira mais, felizmente, né? Mas pode terminar numa exclusão. Você pode ser um excluído da família, da vizinhança, né? Até do seu país. Mas isso daí é um papel assumido, o papel de ser santo, né? Não é fácil. Eu estou estudando muito os santos agora, porque o meu próximo livro policial está em torno dessa questão, né? Então, é uma loucura a Vila dos Santos. Eles fazem de tudo, entende? Para morrer numa fogueira, né? É uma coisa muito impressionante. Eu e o Valfrido que o digamos, né? A gente luta bravamente, mas é muito difícil. Espero que ele não consiga.